Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que caracteriza o assédio moral em ambiente de trabalho como crime. O professor Edmundo Medeiros falando sobre uma importante obrigação acessória, o DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. O advogado Marcos Bernardini explicando o que é consumidor por equiparação, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o professor de Relações Internacionais da USP, Kai Lehmann. Fique conosco. No próximo dia 30 de março, esgota-se o prazo para que empresas optantes pelo Simples Nacional entreguem à Receita Federal a DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do ano de 2018. Essa declaração deve ser entregue por meio do PGDAS, o programa utilizado normalmente pelas empresas optantes pelo Simples para a geração do documento de arrecadação do Simples Nacional. O que os empresários devem estar atentos é que diversas informações muito relevantes acerca da empresa são prestadas por meio da DEFIS. Dentre elas, informações pertinentes aos valores distribuídos a título de dividendos aos seus sócios e os valores pagos a títulos de prolabore. Vejam vocês, portanto, que as informações prestadas pelo sócio na declaração de imposto de renda à pessoa física serão, em algum momento, cruzadas pela Receita Federal com as informações da DEFIS, cujo prazo se esgota agora no próximo dia 30 de março. Os empresários, então, devem estar atentos não apenas à própria declaração de imposto de renda à pessoa física, que, por óbvio, conterá informações dos valores recebidos da sua empresa, que é optante do Simples Nacional, mas também deverão estar atentos às informações que serão prestadas até o próximo dia 30 na DEFIS, na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais à Receita Federal do Brasil. Este cruzamento, o cruzamento de informações da DEFIS e da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física do sócio poderá acontecer em algum momento e eventuais inconsistências poderão gerar malha e futuras fiscalizações não apenas ao empresário, mas à própria empresa. O bairro da Liberdade é a maior referência de cultura nipônica na cidade. Como não se encantar com as lanternas vermelhas, restaurantes tradicionais e lojinhas? É um pedacinho da Terra do Sol Nascente, na maior capital do Brasil. O Reduto Oriental antigamente era morada de europeus, mais especificamente de portugueses e italianos. Até 1920, foram eles que fixaram residência no local. A imigração japonesa só chegou à região na década de 30, quando as primeiras famílias começaram a se instalar pelo bairro. Essa, você sabia? O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a existência de uma figura que ainda é relativamente desconhecida do público em geral, que é a do consumidor por equiparação. Entenda mais com o advogado Marcos Bernardini. Consumidor por equiparação é aquela pessoa que não tenha ainda assim comprado ou adquirido o produto, recebe eventualmente algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, alguém que aluga um carro e por algum defeito no airbag, esse airbag ele não abre. Eu então não comprei o carro não é meu, mas o problema é de fabricação. Eu posso então processar a fábrica como consumidor por equiparação, ou seja, não somente os consumidores que diretamente adquiriram um produto ou um serviço
podem se valer de todos os direitos e garantias do Código de Defesa do Consumidor, mas também terceiros, outras pessoas que eventualmente tenham sofrido algum tipo de prejuízo em razão de um produto ou de um serviço, também podem se valer do Código de Defesa do Consumidor. Como outro exemplo, nós temos o buffet. Imagine que você vai dar uma festa, você contrata o buffet, então quem contratou é o consumidor. Agora, se eventualmente o seu convidado ele tem algum tipo de indisposição por conta do buffet, ele pode processar o buffet se valendo também de todas as garantias, como se consumidor ele fosse. Um passeio muito bacana em São Paulo é a visita à Cinemateca, localizada na Vila Mariana. Antigamente, um matadouro de onde saíam toneladas de carne para serem vendidas por toda a cidade no início do século XX. É hoje um local onde histórias são contadas por meio do cinema. A Cinemateca adaptou as instalações para abrigar salas de projeção, conservação e restauro de filmes. Além disso, é possível circular pelo local apenas para conhecer ou até mesmo realizar um piquenique, sendo autorizada a entrada de cães de pequeno porte. A Cinemateca funciona de segunda a domingo, das 9 às 18 horas. Após quase 18 anos de tramitação, na Câmara dos Deputados, foi recentemente aprovado um projeto de lei que tipifica o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. No caso, é um crime praticado dentro do ambiente de trabalho entre pessoas que estão, portanto, se relacionando nesse mesmo local. Não por conta de subordinação, necessariamente, ou mesmo pode ocorrer entre empregados, consultores terceirizados, temporários. O que caracteriza, portanto, esse crime de assédio moral no ambiente de trabalho é a ofensa reiterada à dignidade de outra pessoa, de forma a causar dano ou um sofrimento físico ou mesmo mental no exercício dessa atividade profissional, seja na relação de emprego, no cargo ou função. A pena, no caso do crime, é de 1 a 2 anos de detenção. E se a vítima for ainda um menor de 18 anos, essa penalidade pode ser agravada em mais 1/3. É importante aqui colocar que é um primeiro momento desse projeto de lei que ainda será analisado, ele está sendo encaminhado ao Senado Federal e será analisado no âmbito do Senado Federal, podendo ainda haver algum tipo de alteração. As pessoas jurídicas, o empregador, por exemplo, ele não pode ser criminalizado, não vai responder criminalmente pelo crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Mas ainda assim, nós já vemos assistido que muitas pessoas jurídicas são responsabilizadas pecuniariamente por conta do dano moral, seja no âmbito civil ou mesmo no âmbito trabalhista. Há críticas e também muitas adesões a essa criminalização, a essa tipificação do assédio moral no ambiente do trabalho. O que se critica, em parte, é a questão de ser uma norma bastante ampla. Não estaria absolutamente claro o que realmente caracteriza essa ofensa à dignidade, como se daria isso, ficando numa esfera muito subjetiva. De qualquer forma, é muito importante se assegurar um ambiente de respeito e dignidade no local onde nós trabalhamos. Mais uma vez, aquele que pode ser o agente do crime, aquele que pode ser o causador do crime, não necessariamente será o empregador ou será um chefe. Não é a relação de subordinação que tipificará o crime, mas o simples fato de ser reiterada a ofensa e no mesmo ambiente de trabalho. Como provavelmente essa lei, ainda que possa ter algum tipo de alteração, ela deve ser aprovada no âmbito do Senado Federal, é importante que tanto os empregadores, as empresas e mesmo as pessoas do ambiente de trabalho tenham uma certa disciplina, comecem a ficar atentos nesse relacionamento, de maneira a que se tenha um ambiente de trabalho de respeito, de dignidade e de segurança a todos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Kai Lehmann. Ele é
graduado, mestrado e doutorado pela Universidade de Liverpool. Também é professor, entre várias outras atividades do seu extenso e profundo currículo. Nosso tema de hoje é o Brexit. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Nosso prazer. Nos conte um pouquinho da sua visão de como nós chegamos a esse ponto, para daí a gente elaborar cenários futuros, por favor. Na verdade, o Brexit é o final de um processo que dura há anos, décadas. O Reino Unido só entrou na União Europeia em 1973, então chegou atrasado. E sempre foi uma relação política e econômica meio complicada com o bloco, principalmente depois do Tratado de Maastricht, em 92, e a união política que a União Europeia estava buscando. Então, principalmente no Partido Conservador, o atual partido de governo, da primeira-ministra Theresa May, tem tido uma ala no parlamento muito disposta a sair da União Europeia. E para, vamos dizer, pacificar essa ala do partido, David Cameron prometeu, alguns anos atrás, renegociar o Tratado de Associação do Reino Unido com a União Europeia, e caso ele vencesse as eleições de 2015, ele colocaria esse tratado renegociado para um plebiscito popular. O que ele fez? Ele ganhou as eleições de 2015, meio inesperadamente, e colocou colocou o tratado em um plebiscito em 2016 e perdeu de margem razoavelmente estreita, mas mesmo assim clara, de 52 a 48. E desde então, o Reino Unido está negociando com a União Europeia de como sair, em primeiro lugar, e depois como refazer as relações comerciais e políticas entre o Reino Unido e o bloco europeu. Nesse momento, nós estamos diante de um impasse negocial, se é que a gente pode colocar assim. Nos conte um pouquinho desse impasse e nos conte o que está atrás de tudo isso e o que está na frente de tudo isso, como possíveis cenários, é claro. Tudo bem. Então, o que está sendo negociado no momento e que está no parlamento para votação é o acordo de saída que Theresa May negociou com a União Europeia. Isso é o primeiro passo. A União Europeia sempre deixou muito claro que ela só ia negociar as relações comerciais futuras com o Reino Unido depois da conclusão e da ratificação do Tratado de Saída. Esse Tratado de Saída que ela negociou, ninguém gosta. Nem aqueles que gostariam de permanecer dentro da União Europeia, nem aqueles que gostariam de sair completamente da União Europeia, o chamado hard Brexit, cortar basicamente todos os laços oficiais com a União Europeia. Ninguém gosta porque ela estava tentando fazer construir um meio termo, vamos dizer assim. Mas há um ponto crucial que levou a esse impasse que nós temos no momento. Qual é? As linhas vermelhas dela. Por um lado, ela quer sair do espaço econômico da União Europeia. O que é linha vermelha? Uma linha vermelha, red line, até aqui e mais nada. Uma dessas linhas vermelhas dela é que o Reino Unido não faça parte do mercado único da União Europeia. Por quê? Porque isso incluiria aceitar os julgamentos do Tribunal Europeu, que ela não quer, e dois, livre circulação de pessoas da União Europeia no Reino Unido, que ela também não quer. Qual é o problema? O problema é que o Reino Unido tem uma fronteira terrestre com a União Europeia na Irlanda. Essa fronteira, no momento, é invisível, não existe, que é uma forte do processo de paz que existe na Irlanda. Do Norte. Não existe uma fronteira visível entre a Irlanda do Norte e a República de Irlanda. Caso o Reino Unido saísse do espaço econômico da União Europeia,
existiria uma necessidade de infraestrutura para que haja controles comerciais, como existem entre qualquer dois regimes comerciais na Irlanda. E isso também é uma linha vermelha dela. Ela prometeu que não vai ter, em nenhuma circunstância, uma fronteira dura chamada entre Irlanda e Irlanda do Norte. Caso ela saísse do mercado único, teria que ter. Para evitar isso, o que ela negociou é um chamado backstop, ou seja, uma solução emergencial para a Irlanda do Norte. Caso haja necessidade, depois das negociações de um acordo de livre comércio, para uma fronteira, o backstop entraria em ação, em vigor, que tiraria a Irlanda do Norte do espaço econômico do Reino Unido. Então, você teria regras para a Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia, por um lado, mas a Irlanda do Norte ficaria juntos, em termos comerciais, com a República de Irlanda, que é um Estado-membro da União Europeia. Então, isso é o impasse que nós temos. Agora, o impasse está colocado. Cada votação que se tem na Câmara dos Lordes lá, se diz, é para sair, mas não é para romper. É para não ter acordo, mas não dá para aceitar o acordo. Qual a sua visão do que deve ocorrer daqui para frente? Olha, se eu soubesse exatamente... Eu sei que a pergunta é de 100 milhões de dólares, mas qual é a sua opinião? O mais provável, na minha visão, é o seguinte: vai ter uma oferta por parte da União Europeia de prorrogar o prazo de saída do Reino Unido, que no dia 29 de março. Pela legislação vigente, o Reino Unido tem que sair, ou vai sair automaticamente, como sem acordo, no dia 29 de março. E eu imagino que a União Europeia vai oferecer uma prorrogação desse prazo, ou ao curto prazo, uma chamada exceção técnica, para que um acordo possa passar pelo Parlamento britânico e ser ratificado, ou uma prorrogação longa para que haja uma renegociação do acordo de saída. Quais dessas duas opções de prorrogação vai eventualmente seguir? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que vai ser uma dessas duas coisas. Então, a probabilidade do Reino Unido sair no dia 29 de março, realmente, como está nos tratados no momento, me parece pequena, mas não inexistente. Qual é o cenário de uma nova eleição no Reino Unido? Por exemplo, a queda da Theresa May, enfim, outros cenários fora do cenário normal negocial. Porque me parece que ninguém está satisfeito com nada. Quando ninguém está satisfeito com nada, você tem que ter mudança. E nós não estamos dizendo aqui que ela vai sair ou não vai sair, vai cair ou não vai cair. Qual é a probabilidade e o que aconteceria? Eu acho que a probabilidade de uma nova eleição aumentou bastante hoje. Por quê? Hoje, o presidente do Parlamento Britânico tomou uma decisão que, na atual sessão parlamentar, ela não pode colocar o acordo de saída que ele negociou para uma votação novamente, para uma terceira vez, a não ser que haja o que ele chamou de mudanças substanciais no texto. A União Europeia já falou que não vai mudar o texto do acordo de saída. Isso leva a uma possibilidade que ela vai dizer, então vamos encerrar a sessão parlamentar e vamos iniciar uma nova. Tem vários mecanismos de iniciar uma nova sessão parlamentar, mas um desses mecanismos é uma nova eleição. Caso haja uma eleição, ela não vai ser o candidato a primeiro-ministro do Partido Conservador, porque mesmo o próprio partido não
não quer mais. Então eu acho que nem ela também. Não, é bem possível. Eu acho que ela gostaria de entrar nos livros de história para ser o primeiro-ministro, a primeira-ministra que tirou o Reino Unido da União Europeia. Mas como está indo, nem ela quer, não. Ela está, verdade. Mas, então, eu acho que essa decisão de hoje aumentou a possibilidade de que haja uma nova eleição, que para o processo de saída do Reino Unido seria um desastre, porque a gente perderia 6 semanas, 7 semanas por aí, durante as quais vai ter campanha, vai ter eleição, vai ter formação de governo, mas não vai ter negociação de nada, sobre nada com a União Europeia. Parece que uma confrontação mais aberta é ruim para os dois blocos. É ruim para a União Europeia, é ruim para o Reino Unido. No entanto, existem posições que a União Europeia não pode abrir mão, senão todo mundo vai dizer, eu quero sair da União Europeia. Sim. E, no outro lado, existe a posição de uma votação que ocorreu, tem o Brexit. Como é que faz? Qual é a saída possível para se passar pelas linhas vermelhas ou não? Porque, na verdade, o que está em jogo é 70% da área de serviços, que é o sistema financeiro, que é o sistema mundial, que manda no mundo hoje é o sistema financeiro. Qual é a sua avaliação? A União Europeia já tem dito, se Theresa May muda as próprias posições, as linhas vermelhas, a União Europeia pode mudar a postura dela. Então, ninguém quer, pelo menos nenhum político em uma posição de responsabilidade, primeiros ministros, ministros-presidentes e tudo mais, quer uma saída sem acordo. Seria desastroso para o Reino Unido, seria muito ruim para alguns Estados-membros da União Europeia, principalmente a Irlanda, novamente. Então, eu acho que há uma disposição por parte da União Europeia de negociar algo e fazer algo para evitar isso. Porém, a União Europeia não pode, em nenhuma circunstância, mostrar fraqueza para o resto do mundo. Então, ela não vai mudar, enquanto Theresa May não muda a postura dela, a União Europeia não vai mudar a postura dela. Porque ela vai, se ela fizesse, sinalizaria para todo mundo, mostraria para todo mundo, olha, se você espera o tempo suficiente, nós vamos nos curvar. E não pode, não dá para fazer. Tanto internamente para outros países membros, quanto externamente para os países com os quais a União Europeia está negociando acordos de livre comércio, a Austrália, talvez os Estados Unidos, por aí vai. E a União Europeia também sabe que é basicamente um bloco 26 contra 1. Então a União Europeia está na posição mais forte que o Reino Unido e vai utilizar esse poder que tem. Então a União Europeia vai oferecer, vai dizer, aqui é a possibilidade de uma extensão, uma prorrogação do prazo, aqui são nossas condições, você aceita ou não. Professor Kay Lehmann, nós agradecemos muito a sua participação, ao seu brilhantismo e desejando que tudo isso chegue a um final feliz para o bem da humanidade, para o bem do mundo. Dentro do possível. Para a paz mundial, claro, e que o bom senso prevaleça entre as partes. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!